Então, assim, o primeiro erro é focar exclusivamente no Excel, né? Você tem alguns perfis de pessoas, tem pessoas que são mais quantitativas, tem uma certa facilidade, e a pessoa, muitas vezes o garotão lá, a pessoa jovem, é muito rápida no Excel e aprende, tem um monte de truque, faz treinamento aí de investment bank, aí não usa. Eu mesmo faço isso, eu uso muito pouco o mouse, né? Eu uso os atalhos do teclado, isso daí aumenta muito a tua velocidade. Mas o fato é que não adianta você ser focado no Excel, ser rápido no Excel e não dominar, e só ficar dominando fórmula e não entender o processo de raciocínio analítico, né, na verdade. Porque, inclusive, às vezes você se mover rápido demais, ele pode ser ruim. Porque quando você está montando uma tese, está entendendo a empresa, está estudando, está lendo os documentos, e aí você começa a montar os dados históricos na planilha, coloca os números da empresa. Você tem que ter um período que eu vou falar assim, igual aquele livro, Thinking Fast and Slow, né? Tipo, você tem que agir, você tem uma parte do processo, desde que alguém te dá uma missão, fala o que você acha daquela empresa, desde o começo até o processo todo de ler os documentos, etc., e fazer o modelo financeiro, até você desenvolver tua tese e chegar numa conclusão. Tem uma parte do trabalho que você vai fazer, você deve fazer de forma lenta, entre aspas. Entre aspas não, você deve fazer com uma mais lenta, mais atenta, mais devagar, estudando, dormindo com o problema. E aí, a partir do momento que você já estruturou o teu modelo, já entendeu a lógica, aí você pode terminar a construção do modelo, por exemplo, para pegar um exemplo rápido, usando tudo que você sabe de atalho, de truquezinhos, de funções específicas do Excel. Mas no início, você tem que entender, você tem que conseguir pensar no papel de pão, digamos assim, né? Eu não sei se você já viu alguma foto com a mesa do Warren Buffett, mas ele se eu não me engano, é um monte de papel, então não é um negócio que tem uma tela gigante, igual eu tenho, né? Que eu tenho duas, assim, para trabalhar. Então é isso, assim. Então não adianta você focar só no Excel e dominar os truques e ser muito rápido no Excel, né? Você não pode ser só planilheiro, né? Você tem que ter clareza na sua tese de investimentos, porque a planilha, e de novo, olha o nome do meu canal, é modelagem do zero, né? Por quê? Porque é importantíssimo você saber construir um modelo financeiro do zero, do chão até o modelo complexo. A minha grande bandeira é essa, porque você está cheio de analista que não é analista, ele é um piloto de um modelo de outro analista. Para mim, o cara que não faz o modelo do zero não é analista, entendeu? É muito, muito simples, assim, muito, muito clara a minha opinião. Então, antes disso, você precisa de clareza na sua tese de investimentos e pensar no papel de pão, né, vamos dizer assim. E aí, enfim, o Excel é uma ferramenta, não é um fim, né? É uma ferramenta que você utiliza. Porque onde você vai ser avaliado? Você vai estar numa sala de reunião, fiz faculdade ruim, estou velho, não sei o que lá. São problemas, mas dá pra, se você for insistente, de fato quiser trabalhar com isso, você vai conseguir. Eu tenho um aluno eu tenho alguns alunos, na verdade, mas você vê que o cara rala, o cara quer aprender, e o cara trabalha com outra coisa, tem mais de 30 anos e está estudando, está fazendo o modelo dele, está fazendo o case, fez o modelo, pergunta o que eu acho do modelo, está desenvolvendo a tese. Mas enfim, voltando. Aí ele vai chegar alguma hora, ele vai numa reunião. Já conseguiu algumas, mas ele está com uma estratégia de primeiro ficar bom, minimamente bom, porque bom você só vai ficar trabalhando quando você arrumar um emprego ou se você operar a tua grana e você começar a ser analista de ações de casa. Poucas pessoas têm tanto dinheiro assim para valer a pena fazer isso. Mas o fato é que, enquanto ele tá esperando, né, ficar um pouco mais cascudo, para depois ir nas entrevistas nos lugares que realmente ele quer trabalhar. Então, esse cara, na hora que ele chegar nessa entrevista, aqui que eu quero chegar, ele vai ganhar o cara, ele vai ganhar o recrutador, ele vai ganhar a vaga no papo. Tudo que ele fez no Excel, etc., vai deixar a cabeça dele organizada e ele entendendo o que ele fez, e aí ele vai ter uma tese. Só que a clareza mental e a clareza de ele se expressar é o momento que você vai ter para convencer o portfólio manager.
o teu contratador ele não vai abrir o modelo e ficar lá olhando 3 horas, não tem tempo para isso. E um cara sênior, seja um portfólio manager, né, que é o gestor de recursos, que é quem decide o que fazer com a grana, ou um analista sênior, ele bate o olho e conversa 3 palavras e já percebe se o cara sabe o que está falando ou não, né? Como qualquer profissão, você entende do que você faz. Então esses são meus pontos aí para dizer para vocês focarem no não ser só planilheiro.